Estamos de volta e agora vamos com Duda Rodrigues no quadro Saúde. Você, ela, a gravidinha mais linda do Brasil. Vai. Olá, seja bem-vindo ao Saúde, você aqui nos Dias Melhores. Hoje eu recebo um convidado muito especial, já esteve aqui no programa, professor Dr. Eberval Gadelha Figueiredo e, olha, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia aqui no Brasil. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda, como vai? Tudo bem. Eu falo Brasil porque o senhor é tão importante, o senhor vive no exterior, o senhor está no Brasil, não sei onde o senhor está, agora eu sei que o senhor está no Brasil. Doutor, eu queria aproveitar que a gente está falando de Brasil, a gente vai falar de um tema hoje muito importante, que é o AVC. Né? Muito comum, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Mas eu quero chamar a atenção, você que está em casa, fica de olho, porque assim, doutor, eu tenho conversado com vários especialistas, com médicos, e a gente vê que as pessoas ainda, eu acho que as pessoas relaxaram demais com relação ao Covid, e eu tenho visto muitas notícias de pessoas se contaminando. Doutor, como que está a realidade, o senhor que está sempre em hospitais, como que está essa realidade hoje no Brasil? É importante reforçar a população as medidas de proteção ao Covid, porque é natural que venha aí um aumento da contaminação com a abertura da economia, com a abertura das atividades sociais, e as precauções precisam ser reforçadas, distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos, porque o vírus continua, o vírus está aí. Não, eu ouvi dizer que está voltando, né? Não, os números, sem dúvida, têm aumentado, a média móvel de casos tem aumentado, e de 2 a 3 semanas atrás, a média de mortes também tem aumentado no Brasil. Gente. Então, vamos reforçar os cuidados, vamos manter a cautela, e aí a gente pode ter uma virada de ano mais segura, né? Bom, eu quis chamar a atenção de vocês, porque eu tenho visto e acompanhado rede social, acompanho notícia, mas mais do que isso, convivo com médicos, converso muito, então a gente vê que realmente o que eu percebo é que as pessoas relaxaram um pouco, ou algumas até demais, mas o vírus continua e os números estão voltando. Então vamos ficar de olho, crianças, os pais, pessoas de grupo de risco, tomem cuidado se precisar sair com muita segurança. Bom, e agora a gente vai falar do AVC, né, que muita gente já ouviu falar, conheço pessoas que sofreram AVC, algumas ficaram com algumas sequelas, outras não. Mas vamos entender primeiro, doutor, o que é o AVC, para quem está em casa entender melhor. O AVC, Duda, é um evento neurológico agudo, ocorre subitamente, daí o nome acidente vascular cerebral. É um acidente porque ocorre de forma súbita e inesperada, né? Então ele se manifesta agudamente, subitamente, e é um déficit neurológico rápido. Por exemplo, a pessoa para de falar, perde a mobilidade de um braço, de uma perna, entorta a boca, ou perde a coordenação e eventualmente pode até perder a consciência, né? Tem tipos? Tem. Esse déficit neurológico agudo ocorre porque há uma falta de oxigenação numa região específica do cérebro. E essa falta de oxigenação se dá por 2 mecanismos. Ou porque uma artéria entope, obstrui, devido a um trombo ou um êmbolo, ou eventualmente porque o vaso cerebral rompe e causa uma hemorragia. Então isso configura 2 tipos de AVC, o isquêmico no primeiro caso e o hemorrágico no segundo caso. Doutor, nenhum dos dois, então, é possível detectar precocemente, porque se rompe, acontece ali na hora, né? Exato. A maioria dos casos de AVC ocorre de forma súbita, né? Mas existem fatores de risco que nos apontam para um maior risco de um determinado paciente ter um AVC no futuro. Sim. Por exemplo, alguns pacientes podem desenvolver pequenos AVCs, ou seja, um déficit neurológico transitório, que dura menos de 24 horas, eles recuperam, não ficam com sequelas. Então, isso aumenta muito o risco de um novo evento e de um evento mais grave com sequelas definitivas. Agora, como que ele se manifesta? Como que a gente reconhece, por exemplo, nossa, AVC? Essa é uma pergunta muito importante para a gente esclarecer aos telespectadores. O AVC se manifesta subitamente. Então, como o leigo deve identificar um acidente vascular cerebral? Um déficit neurológico, principalmente um déficit motor, né, de perda de força muscular, a perda de movimento num braço, numa perna, a assimetria da face muda, a boca entorta para um lado, a fala muda, né? A pessoa pode parar de falar ou pode falar de forma trôpega. E aí o importante é reconhecer isso e tomar uma atitude rápida, porque o tempo é muito importante no resultado final do AVC. Então, reconhecendo esses sintomas, esses sinais, procurar rapidamente assistência médica. Mas perdeu o sentido da mão, a pessoa falando meio que tropeçando com a fala.
confusão mental. Confusão mental. É bom a gente reforçar, porque isso acontece em casa. Às vezes acontece com uma pessoa do seu lado, você acha que a pessoa está passando mal, tenta acudir na hora e não tem a percepção de que a pessoa está com algo que pode ser mais grave. Exatamente. E na dúvida, sempre procura uma assistência, porque o tempo é fundamental no resultado final, né? Agora, a gente sabe que tem fatores de riscos que também aumentam as chances de um AVC, né? Que tipos de fatores são esses, doutor? Os fatores de riscos principais, primeiro a idade, né? Quanto mais idoso, digamos assim, o risco é maior. E aí nós temos riscos relacionados a diabetes, colesterol alto, tabagismo, etilismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidade. Né? Nas mulheres, alguns tipos de AVC estão relacionados ao uso de anticoncepcionais orais. Anticoncepcional? Eu Isso. já tinha ouvido falar. Isso. Procede, realmente? Procede. Principalmente causando trombose venosa, né? O anticoncepcional. Sim. Mas, com isso, eu quero chamar a atenção aí para o fato de que muito do risco do AVC está ligado ao nosso estilo de vida. Eu ia te perguntar isso, porque a gente sabe que o estilo de vida, ele está totalmente relacionado à predisposição de diversos tipos de doenças, né? Tanto que tem pessoas que, já ouvi dizer, e conversando com especialistas, que às vezes a pessoa tem uma predisposição genética, mas se ela tem um estilo de vida, assim, saudável, com exercícios, com alimentação, ela consegue até dar uma alterada numa predisposição que ela teria, né? Sem dúvida. Qualquer doença, e o AVC entra nisso, é resultado de uma interação entre o que você tem de carga genética e o que você adota como estilo de vida. Então, você pode aí modificar os riscos de ter uma doença adotando um estilo de vida saudável. E o AVC é uma praga do mundo moderno, digamos assim, porque está relacionado a um estilo de vida moderno, cada vez mais sedentário, com alimentação cada vez menos saudável e com estresse da vida cotidiana muito alto. Ainda mais nessa fase, né, doutor? Sem dúvida. Teve algum índice assim que aumentou os casos de pessoas com AVC, até por causa desse momento todo de pandemia, porque as pessoas estão muito estressadas? O Covid predispõe a AVC, né? Predispõe. O Covid, em algumas situações, uma das manifestações neurológicas da Covid é o acidente vascular cerebral, porque o vírus altera a coagulação do sangue. Predispõe a formação de coágulos. E esses coágulos, como eu falei no começo, podem entupir, obstruir um vaso sanguíneo, causando AVC. Então, Covid, mais uma vez, pode causar AVC. A pergunta é, quando ficaremos livres do Covid, né, doutor? Quando isso tudo vai acabar? Quando vai ter tratamento, vacina, né? Tá tão... Tudo vai acabar quando a vacina vier. Então, a esperança nossa é que a vacina chegue logo. Doutor, agora tratamento. Como tratam? Qual é o tratamento para uma pessoa que sofreu um AVC? O tratamento do AVC depende de 3 fatores. Primeiro, do tempo que o paciente chega. Segundo, da gravidade. E, em terceiro lugar, se o tipo de AVC. Então, quando o paciente chega muito rápido ao hospital, existe uma janela de tempo em que ele pode receber um trombolítico endovenoso, uma injeção endovenosa, e dissolver aquele trombo e desobstruir o fluxo sanguíneo cerebral. Né? Se isso não funciona, pode ser retirado desse trombo através de catéteres, até 24 horas depois de iniciado o quadro em alguns protocolos. Isso reforça a necessidade, mais uma vez, é importante a gente esclarecer a população de levar o paciente o mais rápido possível a um pronto-socorro, um serviço médico. Paciente que tem alguma sequela, como é possível reabilitar esse paciente do AVC? Claro, a reabilitação é um fator fundamental na recuperação do paciente com AVC. Essa reabilitação pode ser uma reabilitação mais curta, de até 1 mês, ou nos casos mais graves, uma reabilitação até 2 anos pode trazer melhor ao paciente. Tá certo. Importante lembrar que sempre procurar a emergência aconteceu, percebeu em casa, procura a emergência, aí, obviamente, dentro do hospital, o paciente vai ser encaminhado para os especialistas e aí até iniciar um tratamento com o neurocirurgião, né, doutor? Sem dúvida, neurocirurgião, neurologista, cardiologista, né? Tá certo. Doutor, obrigada pela sua participação. O senhor vem aqui sempre para dar uma aula para a gente. Gente, isso aqui é uma oportunidade, assistir os Dias Melhores, ver o quadro de saúde de você com um especialista tão importante, né? Hoje o presidente eleito aí da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, falando com você que está em casa. Obrigada, doutor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, doutor. E agora é com você, maravilhosa.